E aí entra uma questão. A questão da estabilidade. Né? Por que eu estou falando aqui fontes de renda consistentes e não fontes de renda estáveis? Porque a estabilidade, eu costumo dizer o seguinte, é um mero conceito humano. Não existe na natureza. Nada na natureza está estável. Até uma pedra, ela está se desgastando com o tempo. Né? Vai levar bilhões de anos, mas ela vai mudar de forma. Então, não existe nada estável na natureza. Nada. Principalmente nós que somos organismos vivos, a gente nunca está estável. E todas as nossas interações entre os indivíduos não são estáveis. Então, não existe a possibilidade de você conseguir ter uma fonte de renda estável. A fonte de renda vai variar. Vai variar com a idade, vai variar com a situação sazonal do país, não importa que tipo de fonte de renda você tenha. Até servidor público do estado do Rio de Janeiro ficou sem receber meses. Então, não existe estabilidade. Isso é uma falácia. Isso é apenas uma probabilidade de você ter uma fonte de renda um pouco mais confiável num determinado momento, não significa que aquilo seja certo. Como eu falei, até servidor público ficou sem renda no Rio de Janeiro durante meses. Né? Em outros estados do país também acontece a mesma coisa. Então, não busque a estabilidade. Foque a sua energia em criar fontes diferentes de renda. Por que os servidores públicos do Rio ficaram sem fonte de renda e acabaram precisando de ajuda, de auxílio dos demais? Porque eles só tinham aquela fonte de renda. E provavelmente a maioria deles já tinham empréstimos consignados, já tinham problemas com crédito e por aí vai, e ficaram cada vez com problemas piores financeiros. Eu conheço algumas pessoas aposentadas do serviço público do Estado que ficaram numa situação precária. Por quê? Porque só tinham uma fonte de renda. E qual é a grande diferença entre as pessoas que formam dívida e as pessoas que acumulam riqueza ao longo da vida? As pessoas que formam dívida, elas se colocam numa situação de dependência de uma renda. Uma ou duas, enfim, algumas poucas fontes de renda. As pessoas que enriquecem, elas criam várias fontes de renda ao longo da vida. E aí, se uma dessas fontes morrer, parar, secar, ela tem outras fontes para sustentar a vida dela, enfim, as despesas, o lastro financeiro que os bens representam. Né? A questão de você comprar um carro, você precisa ter dinheiro para manter aquilo. Você comprou um apartamento, você precisa ter dinheiro para manter aquilo. Enfim, sempre é isso. Né? Existe uma grande diferença. A gente fala, no meio financeiro, a gente fala que as pessoas que formam dívida, elas compram passivos, e as pessoas que formam riqueza, elas compram ativos. Né? Passivos são coisas que tomam dinheiro da gente, ativos são coisas que dão dinheiro para a gente. Então, a pessoa que enriquece, ela compra ativos, 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 e quando o fluxo de dinheiro que está entrando é muito grande, aí sim ela pode se dispor de uma parte disso para sustentar passivos mais caros, por exemplo, ter um carro, um apartamento, ou morar num lugar mais sofisticado, e por aí vai. Mas sempre com um lastro financeiro de uma reserva do lado. Né? A gente não foi educado, quem forma dívida não foi educado para ter esse tipo de comportamento, para ter esse tipo de pensamento. E aí, desperdiça a vida toda com fontes de renda que a gente teve, né, em determinadas situações econômicas do país, você pode ter ganho mais dinheiro, pode ter ganho menos dinheiro, mas você teve fluxo de renda, você está vivo até agora, eu estou falando para pessoas numa faixa etária mais ou menos da minha, se você está vivo até agora, porque você teve fonte de renda que te sustentasse. Então, o que foi feito desse dinheiro? Na maioria, né, foi gasta com sustento, com coisas, com bens que tomam dinheiro e não foram investidos em trazer mais dinheiro para você. O máximo que a gente, como endividado, né, a gente costuma fazer é investir em educação, né, que é um bom investimento, porque acaba fazendo com que a gente ganhe mais dinheiro ao longo do tempo. Mas o problema é o seguinte, não adianta nada você ganhar mais dinheiro se você não guarda nada desse dinheiro que você ganha. Você não cria um lastro financeiro desse dinheiro que você ganha. E aí, o problema está estabelecido. Não importa se você tem uma renda fixa ou se você tem várias pequenas fontes de renda, se você não pega e faz uma reserva financeira com isso e começa a viver uma vida pautada em criar lastro financeiro para se sustentar, para crescer, para evoluir,
você está fadado a estar sempre dependendo do crédito, está sempre formando dívida, está sempre criando problemas para você enfrentar lá no futuro.